Olá, hoje a Janela Educativa vai falar de uma coisa muito boa, viagem. Quem não gosta de viajar, não é mesmo? E conhecer lugares que a gente ainda não conhece, nunca é demais, né? A gente adora. Pois é, que tal viajar para Minas Gerais? Esse é o convite que eu te faço. Eu e a professora Liliane Mancebo, que está aqui com a gente no estúdio, que vai nos falar, professora, essa viagem para Minas Gerais, que está sendo organizada aqui pela universidade, vai acontecer quando, por quê, com quem, como assim? Essa viagem vai acontecer no final de julho, depois do período de aulas, né? Então vai pegar o período de férias e é uma viagem artística, é uma viagem cultural, com foco nas gemas e joias do Brasil e nas nossas origens do período colonial, né? Então a gente vai visitar vários ambientes e várias cidades de Minas Gerais que contam essa história, né? A história do Brasil colonial, dentro daquele período que foi a descoberta do ouro e das pedras preciosas do Brasil. Essa é a primeira viagem, então, que está sendo organizada lá para Minas com essa intenção, né? A primeira de várias. Depois a gente tem vontade de fazer isso em outras regiões do Brasil também, e aqui no Rio Grande do Sul também. Como a senhora é a professora do curso de design de joias aqui da universidade, essa viagem ela tem um foco mais voltado, então, para o pessoal da moda, do design, ou quem quiser conhecer a arquitetura de Minas também vai poder conhecer? Com certeza. Ela é dirigida a todas as pessoas que gostam de arte, que gostam de design, que gostam de moda, que gostam de joias e gemas, né? Porque ela abrange toda essa parte cultural do nosso país. Então, quem for da arquitetura também vai aproveitar bastante a viagem, vai ter o seu olhar, né, sobre as visitas que a gente vai fazer. E quem gosta de arte também, a paisagem mineira, a culinária mineira, dá para aproveitar a viagem de diversas formas, mas o foco é justamente o período colonial e a extração do ouro e das pedras preciosas do Brasil. Professora... Que é contada, né, em diversos espaços culturais em Minas Gerais. Sim. Professora, existe uma programação, né, já pré-estabelecida aí para essa viagem. Sim, A gente pretende fazer uma visita dentro de Belo Horizonte ao Museu de Minerais e ao circuito da Praça da Liberdade, ao circuito cultural da Praça da Liberdade, que é bem interessante de fazer. Depois a gente vai a Sabará, que é bem pertinho de Belo Horizonte, e lá a gente vai visitar alguns espaços também dessa mineração do ouro, né? Existe o Museu do Ouro e a Casa da Ópera em Sabará, que são monumentos, né, bem importantes daquele período da história do Brasil. Depois a gente vai a Nova Lima também. A Nova Lima a gente vai visitar uma das mineradoras de ouro mais antigas do mundo. Nossa. Que vem da época, né, da colonização do Brasil. E também a Escola Mineira de Joalheria, que foi onde eu fiz a minha formação de joias, e é nessa mesma cidadezinha, que é bem próxima de Belo Horizonte, que se chama Nova Lima. Então teremos uma guia. Teremos, uma guia. Uma guia nessa Sim, viagem. Vão ter os guias locais também, né, dentro de cada instituição, né. Depois a gente vai a Ouro Preto e Mariana, que não se pode ir a Minas Gerais sem ir a Ouro Preto e Mariana, onde a gente também vai priorizar os museus que tratam desse tema do ouro e das pedras preciosas. E uma visita à Diamantina, que é também uma visita super interessante, devido à extração do diamante naquela região, desde o período da colonização, né? Isso tudo, professora, em 6 dias, 7 dias? 7 dias. 7 dias. Então... Mas eu calculei tudo direitinho. Então, dá tempo de fazer. Só se organizar. O pessoal que vai para lá já vai ter um roteiro pré-estabelecido aí e além de tudo isso ainda vai poder conhecer um pouco mais das cidades. Com certeza. Com certeza. Porque são cidades pequenas, com exceção de Belo Horizonte, que é uma grande metrópole, né? Com muitos atrativos até, mas a gente vai ficar 1 ou 2 dias só em Belo Horizonte, dependendo, né, da rota que a gente for fazer final, né, da organização final da viagem.
Mas as outras cidades são cidades pequenas e os espaços culturais são pequenos também. Então, a gente vai ter tempo também de visitar outras partes da cidade que sejam de interesse dos que estão indo viajar com a gente. A data da viagem ainda não está 100% acertada, mas vai ficar ali entre 19 e 25 de julho, né? Isso, exatamente. É. E a questão também que preocupa bastante, claro, quando a gente fala de uma viagem, é a questão de valores. Podem ficar tranquilos em casa, porque a viagem pode ser parcelada também, né? Pode ser parcelada, sim. Pode ser parcelada em... Até 10 vezes. Até bastante. 10 vezes. É quase um consórcio, né? Professora, para saber mais sobre essa viagem, tudo que está sendo programado, então, os alunos podem entrar lá em fevale.br/cursos e eventos, tirar as dúvidas também, dúvidas em relação ao investimento da viagem, quanto vai custar, como que eu posso fazer para pagar, e também parte desse roteiro que a professora falou para a gente aqui, também está lá, você pode entrar lá em cursos e eventos e conferir também, né, professora? Pode. Qual é o grande diferencial de fazer uma viagem como essa? É conhecer mais o Brasil, eu diria. Uma das primeiras coisas, né? Ao invés de ir fazer uma viagem para fora do Brasil, conhecer o Brasil primeiro. Eu acho que tem que ser assim. E uma região do Brasil que é riquíssima em termos de arte, de arquitetura e de joias e gemas também, né? Minas Gerais tem a maior produção brasileira de gemas e joias. E a maior variedade também de gemas preciosas no Brasil. Então, é uma viagem cultural que vai propiciar um conhecimento a mais sobre o Brasil e sobre aquela região mineira em particular, né? E sobre essa história do Brasil colonial, que é super interessante, porque é naquele período que começa a formação do Brasil, com as diversas influências que a gente teve dos países europeus, né? Com ênfase em Portugal e Espanha, e também da participação do negro e do africano. O negro na mão de obra, eles foram os grandes ourives que nós tivemos no Brasil, foram os negros, né? Porque as joias portuguesas, as joias que as mulheres portuguesas usavam, vinha de Lisboa ou vinha de Paris, e as joias produzidas no Brasil eram os negros que faziam. Então a gente tem aí uma riqueza muito grande da nossa história para a gente conhecer. Com certeza que vai além dos livros, né, professora? Vai além dos livros, com certeza. E quem puder, quem quiser acompanhar, participar dessa viagem, vai trazer também na bagagem um peso enorme, não das joias, porque provavelmente não vai ter condições de comprar as joias lá em Minas, ou quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe, mas com certeza de conhecimento, né, professora? Com certeza. E a nossa ideia é fazer cada um fotografar ou desenhar, fazer de algum modo o registro da viagem. E eu também vou fazer o meu registro no meu blog de tudo o que acontecer e também artisticamente, que o objetivo também é esse, você ter um olhar também diferente sobre aquilo. Não só fotografar por fotografar, mas fotografar com um olhar diferente sobre o Brasil. Então, professora, qual é o seu blog para a gente fazer a divulgação aí? Quem não puder conferir a viagem pode dar uma espiadinha lá no blog, o que está acontecendo. É liliane.mancebo.blogspot.com. Tá certo, então. Tá certo. Muito obrigada, então, professora, pela sua presença aqui no Janela Educativa. Obrigada pelo convite. E boa viagem para vocês. Obrigada. Tá certo, gente. Você já sabe o endereço, então, fevale.br/cursos e eventos, para você tirar as suas dúvidas sobre essa viagem e também os outros cursos e eventos que a Fevale está promovendo. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.